Minha bisavó Calu, uma mulher impressionante, que morreu um mês antes de completar 100 anos, me ensinou o que é a delicadeza. Ela teve 24 filhos no sertão de Minas Gerais. É por essa mulher que eu sempre digo que eu sou um homem sertanejo. Ela ia a Belo Horizonte me visitar e sempre me contava as histórias e escutava as minhas com as mesmas pálpebras caídas que eu herdei dela. Caídas, mas nunca desatentas. As histórias que nós trocávamos ao longo do tempo que eu pude conviver com ela fizeram de nós um abraço. A memória que eu tenho da minha bisavó é a memória de um abraço. Um abraço com cheiro. O abraço daquela mulher deixava um perfume no ar que eu respirava. A pele dela era fininha e eu era capaz de me recordar dos abraços quando ela voltava para o sertão. Por causa dela, eu aprendi que o abraço é uma tatuagem na alma. A cada encontro, ele vai deixando uma marca profunda no coração. O abraço da minha bisavó me salvou de dores que eu sequer tinha noção que já portava. Por exemplo, a dor de ter sido prematuro em 1974. Naquela época, o protocolo do hospital fez com que eu não conhecesse o abraço da minha mãe. Nas minhas primeiras semanas de vida, eu fui colocado numa incubadora. Na terceira semana de vida, eu tive uma sepse e a enfermeira ligou para minha mãe que estava em casa e disse para ela: de hoje ele não passa. A minha mãe, naquela época, com os protocolos do hospital daquela época, era tratada como uma visita que me via para aquém do vidro, uma visita cujo leite era fraco, o leite artificial era tido como melhor para mim do que o encontro com a minha mãe. Se ela se aproximasse, ela corria o risco de me transmitir vírus e bactérias. Toda essa ausência me privou do nutriente mais importante do início da minha vida, o toque. O toque. Por isso, eu me lembro do abraço da minha bisavó. Por isso, até hoje, eu sinto saudade e corro para o colo e para o abraço da minha mãe. Toda vez que eu abraço, eu sinto que eu estou renascendo, como se eu estivesse recebendo o oxigênio que me faltou no início da vida. Mas essa história de abraço, toque e vida não é uma história só minha. É uma história de todos nós. Por exemplo, durante o isolamento, nós pudemos entender que nós somos compostos de abraços. Nós fomos isolados do toque, do abraço das pessoas que nós mais amávamos e que estavam passando a quarentena do lado de fora das nossas casas. Nós sobrevivemos, mas as marcas dessa ausência estão em nós até hoje. O abraço é um poderoso produtor de ocitocina, o hormônio do amor. O abraço é um corregulador emocional. Sabe o que significa isso?
que nós não precisamos nos organizar emocionalmente sozinhos. Quando nós estamos diante de uma agonia, nós podemos encontrar a angústia de um outro, e um e outro produzirem um encontro na forma de um abraço, que tudo transmuta. O abraço diminui o hormônio do estresse, o cortisol. O abraço produz e mantém vínculos. O abraço é a metáfora mais perfeita da intimidade. O abraço é um dos veículos mais seguros para atravessarmos os túneis sombrios da depressão e da ansiedade. Aliás, toda ansiedade merece um abraço. E vamos combinar uma coisa? Temos tido muito pouco tempo para aquilo que é simples. Temos gasto nosso tempo correndo atrás não sabemos do quê. Temos ocupado o nosso preço de viver. Temos ocupado o nosso tempo com conteúdos, com coisas que afetam o preço da nossa existência. Temos corrido atrás de metas intangíveis, desumanas, e sempre nos sentindo em débito com nós mesmos e com o mundo. Precisamos reinventar o tempo do silêncio, o tempo do vazio. Nós somos capazes de fazer o retorno solidário ao encontro com o que precisa acontecer com tanta cotidianidade. A solidariedade e o abraço são praticamente sinônimos. Basta que nós disponibilizemos por um minuto os nossos braços em direção a um outro alguém. Um minuto. A nossa alma é natural, produtora de solidariedade. Quem quiser aqui se lembrar de um abraço inesquecível da sua vida, pode se lembrar. Pode ter sido um abraço que você deu em alguém num momento em que essa pessoa estava vivendo uma situação muito densa na vida. Pode ser um abraço que você recebeu. Essas cenas nunca saem da nossa memória. Quando a gente se recorda, a gente usa todos os sentidos. A saudade rima com saúde. Sentir saudade do que nos compôs é parte da lembrança que alenta a nossa vida. Sintamos saudade e recordemos dos melhores abraços da nossa vida com os nossos 5 sentidos. Os abraços têm cheiro, têm gosto de vida boa. A gente consegue enxergar a esperança num abraço. Lamba o seu pretérito perfeito de um abraço sonhado e tão bem vivido. Nós somos abraço. Nós somos feitos de abraço e tempo. Nós somos feitos de alma, toque, aqui e agora. Refundemos o encontro humano, colocando o abraço no centro daquilo que nos importa, para estar com quem nos importa, com as pessoas que mais amamos. Salvemo-nos do individualismo
da solidão e da desesperança através de um simples, derradeiro, irreprodutível abraço. Chico Buarque me reencanta sempre, a cada vez que eu me lembro ou que eu escuto uma das suas canções imortais. Uma delas, uma das que eu mais amo, Todo Sentimento, diz assim: depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Sabe o que? É muito fácil nos esquecermos de nós mesmos. É muito fácil nos perdermos daquilo que nos é raiz, flor e fruto. É fácil, na sanha e nas areias do tempo, nos perdermos daquilo que nos é essência. Por isso, abrace muito, abrace agora, abrace do seu jeito, abrace com a textura da sua pele, com a cor da sua alma. Vale inclusive abraçar sem tocar, se esse for o seu abraço. Só não desista de abraçar e ser abraçado. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Esse tempo acelerado nos fez adormecer para aquilo que nos importa, para aquilo que nos é sagrado. Despertemos para eternizar o tempo da gente. Minha gente querida e abracenta, o abraço é a minha forma de vida. O abraço é a minha revolução. Muito obrigado.